Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouco sobre a terceira fase da nossa linha do tempo, que era das turbinas a gás ou da propulsão a jato. Então, nós passamos aqui já o passo 1, as nossas aplicações da Antiguidade e da Idade Média. A gente passou também a era dos pistões e das hélices, e agora vamos falar da era dos motores a jato, que se iniciou aí mais ou menos em 1939, no fim dos anos 30. Aqui a gente começa a entrar mais em detalhes dos motores a reação e vai servir como uma base aí para o nosso curso de projeto conceitual, que é bastante focado em motores a reação, né? Que hoje dominam basicamente a propulsão de aeronaves com mais desempenho. Então nossa linha de tempo muda um pouco agora, a gente começa em 1900 e vai até 1950, mais ou menos. E no início do século XX, então a gente tem as primeiras patentes na França, e René Lohan aqui fez uma patente de um motor a jato baseado no motor a pistão. Então a ideia dele era ter um bocal aqui que criasse uma vazão de ar adequada. Aqui é bem curioso observar que ele usou um bocal divergente, não convergente. Então aqui ele está criando um aumento de pressão e não de velocidade, mas a ideia dele era usar esse pistão, que poderia ser acionado aí por um motor elétrico ou outro motor a pistão, né, que criasse um bombeamento de ar. E a ideia dele era criar essas cornetas aqui encadeadas para que você gerasse uma propulsão a jato, né? Só que é um conceito interessante, mas que tinha uma eficiência, uma aplicação bastante limitada, então não saiu muito do campo da patente. Bom, René Lohan também era um inventor nato aqui pelo jeito, e ele, em 1913, patenteou o conceito do motor a jato ramjet, que é baseado em compressão do ar de impacto, né? Então, uma patente bem antiga, em 1913, que foi usada, a gente vai ver mais para frente aí em aeronaves com bastante desempenho, o Blackbird, hoje é usado em mísseis hipersônicos, mas que o conceito operacional básico era conhecido no início do século XX também. Então, basicamente, você tem aqui, em uma determinada condição de voo com bastante velocidade, você tem muita pressão dinâmica. Então, a gente sabe que a velocidade e a pressão dinâmica são totalmente correlacionadas. E a ideia dele era converter essa alta pressão dinâmica em uma alta pressão estática por um queimador nessa região. E depois, esses gases com alta energia, alta entalpia, depois a gente vai ver melhor esses conceitos de entalpia, eram acelerados e criavam, através da força de ação e reação, uma tração. Então, é um conceito bastante antigo, mas é interessante notar que demorou décadas até que fosse aplicado com sucesso em alguma aeronave, né? Demorou aí 4 ou 5 décadas, né? E na época não existia nenhuma aeronave que conseguia chegar nas condições de voo necessárias para funcionamento do motor ramjet. Você precisa ter muita pressão dinâmica, né? Então algum outro motor precisa te levar até essa condição de alta pressão dinâmica, o que na época era algo muito distante. Mas é interessante notar que nessa época as pessoas já pensavam sobre isso. Bom, indo mais para o lado das turbomáquinas, a gente tem logo no início dos anos 20, em torno de 1921, Maxime Guillaume aqui na França fez a primeira patente de compressores e turbinas axiais. Então a gente tem uma imagem aqui retirada da patente dele, a gente vê aqui uma seção de compressores, uma câmara de combustão, aqui bastante rústica, né? E uma seção de turbinas. E apesar de ter essa primeira patente, na época não tinha uma aplicação muito direta, as máquinas de fluxo eram bastante limitadas na época. E em paralelo aí com esse desenvolvimento na França, existia um pesquisador na Inglaterra, o Alan Griffith, que na década de 20 fez uma publicação da teoria de projeto de turbinas. Então esse documento aqui, é na Aerodynamic Theory of Turbine Design, ele traz aí as primeiras fundamentações teóricas para máquinas de fluxo. Na época ainda não se tinha uma ideia muito boa assim de empregar essas máquinas como um turbojato, por exemplo. A aplicação assim que o pessoal tinha mais era mais com uma máquina de geração de potência ou um turbocompressor, como a gente já viu. Bom, aí foi nos anos 30 que começou
ser pensado de uma forma mais aplicada para a propulsão aeronáutica o motor turbojato, né? Então a gente tem aqui no início da década de 30 as primeiras patentes do turbojato. Então o Frank Whittle, que é um grande inventor do Reino Unido, nessa época ele tinha 22 anos apenas. Em 1930 ele era um oficial da Força Aérea Inglesa e ele patenteou o turbojato. Então aqui a gente tem a imagem da primeira patente dele. A gente pode ver aqui alguns estágios de compressor axial e um estágio de compressor centrífugo, a câmara de combustão e a turbina. Então um motor bastante simples. Mas já era um conceito interessante que é usado até hoje em dia para motores modernos, que é a combinação de estágios axiais centrífugos com uma turbina axial, né? Infelizmente, essa ideia foi muito mal avaliada pelo governo inglês. Então, o Alan Griffith, que era esse pesquisador renomado, tinha muitas preocupações com o consumo em altas velocidades e foi julgado que o motor seria inviável por falta de materiais que suportassem as temperaturas e solicitações mecânicas, né? Então, uma máquina de alta temperatura e alta rotação, que leva a diversos desafios aí de solicitações mecânicas de materiais, fluência, fadiga de baixo ciclo, fadiga de alto ciclo, que na época foi julgado que não seria promissor. E, infelizmente, o Whittle não teve um apoio do governo para esse motor. E ele